What's up, guys? E aí, pessoal, tudo bem? Welcome pro maior, melhor podcast do Brasil, Pod Travelcast. É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez em mais um episódio cheio de dicas e oportunidades para você viajar. Hoje, pessoal, o nosso convidado aqui vai falar sobre milhas, mindset e como viajar melhor pode ajudar a mudar seu ponto de vista do mundo. Vai ser um podcast, um bate-papo muito rico com o especialista que a gente tem hoje. Antes de a gente poder dar as boas-vindas para o nosso convidado aqui, a gente está com o nosso querido correspondente direto de Londres, Leandro Luciano, co-host desse podcast. Leandro, welcome, my friend. Beleza, boa tarde, Lucas, boa tarde, pessoal do Brasil. É um prazer mais uma vez nós estarmos aqui para falar de novo, né, desse assunto tão pertinente, tão gostoso que é, né? A gente acaba viajando junto, né, como diz o Getúlio, viajando na viagem, né? E, já, como eu sempre digo, aperte o cinto porque o tempo vai voar e hoje o assunto vai render. Eu já estou até pensando no podcast 2, hein? A gente sempre tem que ter parte 2, né? Porque os assuntos são muito legais. Então, se tem uma coisa que a gente aqui do Pod Travelcast a gente ama é falar sobre viagem. O convidado de hoje vive disso. Transformar vidas através de viagem. Ele é especialista em milhas, fundador da Latu Turismo e ajuda pessoas a viajarem com mais economia e inteligência. Bem-vindo aqui, Luiz, para o nosso podcast. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Leandro, boa tarde, pessoal do estúdio. Que legal. Luiz, eu encontrei você, a gente vive nesse mundo do Pod Travel, então eu tô lá rolando meu Instagram e só vai me aparecendo viagem para lá, viagem para cá. E de repente, pum, alguma postagem sua apareceu para mim falar sobre milhas. Eu entrei, eu vi os lugares, eu falei, esse cara tem que vir aqui para falar, porque eu vi algo diferente da sua abordagem, do jeito que você fala, das dicas que você passa pro pessoal. Para quem não conhece você um pouco do seu trabalho, por favor, compartilha com a gente, Luiz. Quem é o Luiz e qual o seu objetivo aí com a sua empresa e as milhas, né? Vamos lá. Tentando abreviar muito na história, né? Tentar falar de forma, a versão mais curta, né, das coisas. Eu sou advogado de formação, né? Me formei em Direito no Rio. Advoguei durante um bom tempo, trabalhei com Direito, mas sempre foi algo que eu nunca me senti tão encaixado, né? Me senti um peixe fora d'água, né? E fui concurseiro, fui concursado, então tentei achar alguma via que eu me encaixasse ali e nunca consegui me encontrar assim no direito, né? E fiquei anos, né, naquele processo. É muito difícil fazer uma transição de carreira, né? Exige muita coisa, às vezes a sua vida já está meio que montada, já está encaminhada, você, já fiz faculdade, já fiz tantos investimentos de tempo e de dinheiro numa direção e para mudar para outra às vezes é muito difícil. Sim. Né? E em 2019 aconteceu algo que eu acho que precisava acontecer para eu ter uma mudança, né? Eu tive um descolamento de retina no meu olho, então eu comecei a sentir um incômodo no olho e aí fui no oftalmologista ver o que era. Ele falou, cara, você tem que operar urgentemente, que você pode inclusive perder a visão do olho. Uau, os dois olhos? Não, só um olho. Um olho. E aí eu fiquei super assustado, né, com aquela informação, né, e aí ele falou, assim, você vai ter que ficar uns 40 dias de repouso sem estudar, sem nada, e naquela época eu estava fazendo várias provas de concurso, já tinha um cargo público, fazia provas de concurso, já estava muito insatisfeito com aquela vida, e eu lembro até hoje que no consultório médico mesmo, eu pensei, cara, aqui se encerra esse ciclo. Eu não pensei é óbvio que eu pensei na minha vista, claro que eu não queria ter algum problema. Aproveitou a situação. Mas aquilo ali, cara, foi uma virada de chave para mim, que eu pensei, cara, esse ciclo se encerra aqui, agora o que eu vou fazer daqui para frente, eu não sei, eu vou me virar, né? E eu sempre tive vontade de empreender, só que ficava aquela coisa, não, primeiro eu vou
sei lá, passar no concurso X ou Y, primeiro eu vou me consolidar de alguma forma para depois eu ter o que eu realmente quero, é ter um negócio, eu sempre gostei disso. E eu acho que durante muito tempo, é legal assim a gente falar isso, né? Porque, cara, é como se fosse o meu caminho, eu acho que muita gente talvez se identifique. Eu me senti muito tempo como um peixe querendo subir em árvore, né? Porque você acaba se colocando num caminho por várias razões. Porque às vezes a sua família tem uma expectativa X ou Y, a sociedade tem, às vezes você é muito novo quando você faz esse tipo de decisão, né? Uma decisão que vai afetar a sua vida toda, né? E você é o quê? Tem 15, 16, 17 anos? Você nem sabe quem que você é. Com certeza. E aí você acaba escolhendo, e na própria faculdade você também é muito novo, né? E durante muito tempo eu fui esse peixe querendo subir em árvore, porque eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu acho que eu tenho outras habilidades que eu não estou aproveitando, e pessoas que são muito melhores do que eu nisso que eu estou me provando aqui, estão passando à minha frente, né? Por que eu estou insistindo nisso aqui? Talvez esse não seja o meu caminho. Eu acho que eu precisava ter essa coisa tão abrupta, tão choque, no caso que foi essa cirurgia, que graças a Deus não aconteceu nada, eu me enxergo bem, deu tudo certo. Mas ela ali foi um grande divisor de águas. Legal. Né? E a partir daquilo ali, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Um pouco depois da cirurgia, eu comecei a procurar no Google com um olho só, que eu estava com o olho tampado. Exatamente assim, como ganhar dinheiro online. A pergunta que eu acho que todos nós já fizemos na vida. No Google, como ganhar dinheiro online. Hoje não tinha ChatGPT na sua época, né? Talvez seria muito mais fácil, né? Mas ali foi esse caminho que eu já ouvi falar que essa história é muito comum, né? É você muito comum. Não, eu acho que todo mundo já fez essa pergunta. Em todas as línguas. Exato. A pergunta, sim. Mas é legal, cara, porque ali, cara, assim, a ideia é como se eu estivesse numa floresta com a faca no dente, assim, e pensando, cara, se vira. Né? E eu já morava sozinho na época, então eu tinha contas a pagar. E, cara, eu falei, eu vou ter que dar um jeito aqui de fazer a coisa acontecer, né? E aí eu comecei com... Já fiz mercado de afiliados, já até tive uma agência de marketing mesmo que ajudava. Eu aprendi... Nessa época foi muito bom, que eu aprendi muito sobre mercado marketing digital. Legal. Fiz muito tráfego no Google, no Facebook. Eu assim, sabia... Entendia bem do assunto, fazia muitas campanhas ali. E eu aprendi muito bem sobre vendas, sobre tudo isso, e eu, cara, me apaixonei por isso. Eu falei assim, cara, esse é um tipo de conhecimento que eu posso usar para várias áreas. Sim. Né? E vai ser sempre um conhecimento útil, né? Por mais que ele se renove e se atualize, ele sempre vai ser útil, né? Quem sabe, tem essa coisa de quem sabe vender, você consegue qualquer coisa. Você não morre de fome. Exato. E aí foi uma grande escola, assim, né? Então, eu acabei tendo uma loja online, né? Eu criei uma loja online que ela acabou dando certo, eu consegui fazer ela crescer e tudo. E aí, na época da pandemia, a gente teve alguns imprevistos, porque muita coisa vinha da China. Sim. E naquela época começou a ter lockdown aqui, lockdown ali, e muitas entregas começaram a parar no meio. E aí começou uma chuva de reembolsos, de confusão, de cliente me processando. E, cara, eu lembro que ali eu passei um perrengue danado, porque a gente não tinha caixa suficiente para suportar aquela quantidade de reembolso. Foi um tsunami, cara. Uau! Primeira prova teste do empreendedor. Foi, cara. Mas assim, eu sabia, quando eu comecei a empreender, eu sabia que ia ser difícil. Eu falei, cara, agora eu preciso me preparar, tanto que eu comecei a me colocar em situações difíceis. Eu falei, cara, eu vou correr uma maratona. E aí eu gostava de correr, fazia assim 10 quilômetros. Assim, eu já tive 2 fisioterapeutas que falaram, cara, corrida não é pra você, você tem lesão no joelho, não sei o que. Eu falei, beleza. E aí eu comecei a criar essas formas de me desafiar, porque eu falei, pô, eu vou precisar de ter a cabeça forte, senão não vai ter como. Não vai ter como eu avançar nisso aqui. Legal. Né? Eu não tenho investidor. Eu atualmente, no momento, eu não tinha sócio.
Eu não tenho um super caixa para suportar as eventuais perdas que vão acontecer. Sim, e a pandemia também. Pois é. Escancarou tanta coisa no país e tudo mais. Sim, né? sim. Exato. Acho que pós-pandemia todo mundo teve que aprender um pouquinho de fluxo de caixa e educação financeira. Foi obrigado. Tanto para o empresário quanto para o cidadão normal, né? Exato, exato. Mas aí aconteceu uma coisa bacana, que nessa época que eu tinha loja, eu pagava muita coisa com cartão. Né? E eram gastos muito altos. Eu tinha um bom cartão, que não tinha limite, esses cartões Black sem limite. E aí pagava fornecedor, pagava Google Ads, Facebook Ads, a fatura vinha enorme. E aí eu ganhava muitas milhas. Legal. Né? E aí eu lembro muito bem que num dado momento que as coisas estavam tudo dando errado, eu descobri, né, por intermédio de algumas pessoas e tudo, que minhas milhas valiam alguma coisa. Olha. E aí foi legal que as milhas, elas quase que deram uma sobrevida ao negócio. Elas literalmente fizeram o meu negócio ganhar uma sobrevida naquela época. Eu falei, caramba, então eu tenho tanto em caixa, eu tô achando que eu tenho X, mas na verdade eu tenho minhas milhas. E minhas milhas, elas valem muito mais, eu tinha milhões de milhas na época. Uau! E aí, porque eram muitas despesas com... Isso você fez no começo sem esse entendimento? Sem saber nada. Sem saber. Sem saber nada. E aí, pois é, aí eu comecei a me interessar muito por esse mercado. Sempre gostei muito de viajar, né? E sempre fui muito privilegiado nesse sentido, porque eu sempre consegui viajar desde muito novo, né? Minha família me levava para viajar. Então, viagem sempre fez parte do meu imaginário, né? Do meu imaginário, da minha associação de sucesso, né? A gente associa muito, né? O que você quer para sua vida, seus desejos. Muita gente coloca a viagem lá na prateleira, né? Como algo que eu sempre tive muito isso, assim. Eu sempre consegui viajar e toda viagem era muito especial. Então, legal, isso sempre foi uma coisa que me pegou muito. Você viaja desde quantos anos a sua família viajava? Quantos anos você tinha? Cara, eu lembro quando eu tinha 6 anos, o meu pai me levou para Orlando. Uau! Foi. E aí eu lembro que eu nem... 6 anos é muito novo, né? Sim, sim. Mas eu lembro até hoje, cara, eu tenho até hoje memórias dos cheiros que eu sentia na Disney, da visão, tudo, cara. Isso foi muito legal, assim. Então participou da sua formação como ser humano, né? Claro. Sua visão mundial, né? Claro. Isso é uma coisa que a gente... É um trabalho bem interessante que o Leandro faz também com o pessoal... dos intercâmbios, hein, Leandro? Quantos anos tem os jovens que viajam com você aí no intercâmbio? Eu quero pegar esse ponto aqui, antes de a gente continuar com o Luiz, que está interessantíssimo essa história, mas o quão importante é, igual pais, a gente sempre fala pais, dar essas oportunidades para os seus filhos, porque você está formando um cidadão global com uma visão mundial e não só uma visão só limitado pelo seu país, né? Leandro, você tem algum comentário sobre isso? Não, exatamente. Assim, aqui a gente recebe a partir dos 12 anos, né, para uma viagem para fora do Brasil, né? Então, os alunos normalmente precisam ter pelo menos 12 anos, né? A gente entende que ele consegue aprender mais coisas além da própria língua, que é o que realmente a gente se dedica e o que a gente acredita que a pessoa volta diferente, né? Então, a partir dos 12 anos, ele já tem maturidade suficiente para aprender bastante coisa. Então, assim, eu me arrisco a dizer até que no caso do Luiz, não é, quão jovem, né, a idade que ele tinha para viajar, já fez ele começar a enxergar o mundo diferente. Né? Então, não se contentar com a mesmice, né, querer buscar coisas diferentes. Né? E eu acho que realmente, assim, dificilmente a pessoa volta de uma viagem a mesma pessoa, né? Então ela amplia os horizontes, né? Abre a mente, né? Começa a enxergar o mundo, as oportunidades, os negócios, tudo de uma forma diferente, né? E Luiz, eu fiquei curiosíssimo aqui a hora que você estava falando, eu joguei no Google aqui a sua pergunta para ver, e obviamente eles não revelam, né? Porque faz parte da trade deles, né? Mas a sua pergunta é feita milhões de vezes por dia. Não tem o número exato, mas o próprio Google afirma que essa pergunta é feita milhões de vezes por dia. Então, assim, tem muita gente... Como ganhar dinheiro? Milhões? Tem uma pesquisa, que legal. Poxa, Luiz, e aí? Então você viaja desde os 6? Eu consegui viajar desde muito novo, né? E
E sempre tive. Agora com 6 anos, não me lembro se foi Orlando ou se foi Califórnia. Acho que foi Califórnia, que eu tinha um irmão que morava lá e a gente foi visitar esse irmão. Ah, que legal. Né? A gente conseguiu ir na Disney, conseguimos ir para San Diego, mas eu tenho a Universal, eu lembro muito da Universal, que naquela época, década de 90, né? Entregando a idade. Na época tava o filme De Volta para o Futuro, né? Tava em alta esse filme, e eu lembro que eu fui no carro De Volta para o Futuro. Que legal. Cara. Eu olhei aquilo e falei, cara, que experiência. Eu vi o skate que o cara usava, assim na minha frente, eu achei aquilo uma coisa incrível. Que legal. E aí foi uma puta de uma experiência, né? E aí, aproveitando só para não perder o fio da meada lá, eu comecei a me interessar muito por milhas porque eu vi o que elas podiam fazer. Eu falei, caramba, milhas valem dinheiro, né? Sim. Como aproveitar isso, como monetizar isso, como multiplicar isso, como isso usar para viajar, como usar isso das mais variadas formas, né? E aí aquilo abriu um mundo na minha cabeça, né? E aí surgiram alguns negócios envolvendo milhas, até que o caminho natural foi ter uma agência de viagem, né? Que a maioria das nossas emissões hoje, não diria a maioria, 60%, né? 60%, 70% são com milhas. Uau! Porque com milhas você consegue realmente reduzir quase sempre o valor em comparação com o valor do site, né? Então, o caminho natural foi criar uma agência de viagens, né? Primeiro para amigos, recomendações e tudo, aos poucos a gente foi abrindo, até virar o que ela é hoje, que é uma empresa voltada para concierge de milhas e viagens, né? Então a gente faz a gestão das milhas e viagens. Então a gente não só comercializa passagem, hospedagem, seguro, visto, como a gente cuida das milhas e viagens da pessoa, né? Normalmente, pelo menos o nosso perfil de cliente, ele é aquela pessoa, né, ocupada, que tem um gasto alto no cartão, não tem tempo, às vezes não tem nem interesse para gerenciar aquilo e sabe que está perdendo dinheiro, né? Às vezes é muito comum a gente chegar e ver gente com um cartão que pontua muito pouco, às vezes o cara tem gastos altíssimos no cartão e usa um cartão ruim, ou não sabe manejar esses pontos, porque isso são ativos, né? Isso tem um valor financeiro. E se você não maneja, você perde. E quando a gente fala em alto volume, você perde também em alto volume. É proporcional ao valor que você gasta. O ponto que você falou aqui, eu acho que é o que agrava mais a situação. A pessoa não sabe o quanto ela está perdendo. Exato. Né? Exato. Só para o nosso público entender um pouquinho mais, que eu estava falando com você até um pouquinho antes do podcast, que até para mim, eu não sou uma pessoa que entendo muito a fundo de milhas, mas para quem não sabe como que milhas funciona, qual a proposta, por que os cartões dão milhas, porque existe milhas, vamos começar pelo esse básico, e quais são algumas estratégias, quais algumas ideias que a gente pode fazer para acumular mais milhas, né? Sim. A primeira coisa, eu costumo falar que as milhas elas são uma espécie de moeda, moeda de troca. Então você consegue com milhas trocar, né, por passagens ou até mesmo por dinheiro. Existe um mercado de milhas que você compra e vende. Uau. Né? E por que existem, né? Por que existem as milhas? Né? As milhas elas fazem parte de um mercado que é um mercado de recompensas. Né? Então, os cartões de crédito, as empresas, elas fazem parcerias entre si e para que com ações dos consumidores você ganhe recompensas. Porque já foi comprovado cientificamente, isso é uma questão de comportamento, né? Economia comportamental, se a pessoa ela tem um benefício com aquela compra, ela tende a comprar mais. Então, por isso que existe tanto indústria de cashback, de milhas, de pontos, etc, etc. São incentivos. São incentivos. Na verdade, tem um termo até mais técnico que isso. Em inglês tem um termo chamado nudge. Né? Nudge. Nudge, ele é como se fosse... Um empurrãozinho, nudge. É um empurrãozinho. Então, você não está obrigando a pessoa a fazer, mas você está dando um estímulo para que ela faça. Que legal, que legal. E aí o nudge, né, ele é muito usado, é muito falado pelos americanos, e seria justamente isso, é um incentivo para que a pessoa compre. Então, se toda vez que a pessoa vai lá e compra, ou toda vez que ela vai lá e viaja, ela ganha os pontos, né, ela ganha um cashback, ela ganha um retorno, ela quer comprar mais, porque ela quer ter aquela pequena dosezinha de dopamina que ela ganha quando
caem aqueles pontinhos. Entendi. E ela quer aquilo. E aí, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Né? Porque tem como você usar contra também. Você começa a comprar coisas desenfreadamente, sem nenhuma responsabilidade, porque você quer ganhar esses pontos, você nem sabe o que fazer com esses pontos. Mas o outro lado da moeda é você usar isso de forma inteligente, que é, você faz as suas compras do dia a dia, né? Você faz as suas viagens naturalmente, e você está ganhando pontos. Agora, como é que você otimiza os seus gastos com esses pontos? Né? Como é que você transforma aquela viagem em família que você ia gastar às vezes 20 mil, você passa a gastar 10. Né? Ou às vezes você viaja até de graça, só pagando a taxa de embarque. Né? Como que você gerencia esses ativos que são as milhas, né? Que são esses ativos de recompensa? Como que você gerencia isso da melhor forma? E aí a gente abre para um mundo de possibilidades. Que legal, que legal. Uau! Isso é uma explicação, acho que eu sempre falo para as pessoas, eu penso melhor em inglês. Você acabou de me falar uma palavra que abriu todo o sentido na minha cabeça, a nudge. Grande Leandro, como tá seus ativos de milhas? Já dá para você viver 100% de milhas, my friend? Não. Sou criança ainda nas milhas, né? Eu comecei a usar minhas milhas faz uns 3 anos, mais ou menos, né? Mas ainda sou criança, ainda nem sei fazer direito. A única coisa que eu tenho mesmo é um cartão que ele é de uma companhia aérea, então tudo que eu uso lá, ele acaba virando milhas por si só. Mas eu nem sei trabalhar com elas, estou aqui aprendendo bastante aí com as dicas. Então esse podcast vai servir de... Normalmente quem aprende primeiro somos nós, né? Que legal, que legal. Voltando na parte quando você começou a entender que as milhas poderiam ser um negócio que vai dar um fôlego da minha empresa, qual foi a chave? O que fez você virar? Porque você continuou com sua loja online, você foi direto para a viagem ou você viajou com isso? Como que você aproveitou isso? O que fez você também... eu sei que você falou, naturalmente o caminho foi isso, mas qual foi essa ponto de virada que foi, a viagem está conectando comigo, desde quando eu era mais novo até agora, eu acho que é isso que eu quero. Sim. Então, nessa época da loja online, né, quando muita coisa estava acontecendo, que é aquela época da pandemia e tudo, eu já comecei a ficar com olho em alguma outra coisa. Eu falei, cara, eu não vou botar todas as minhas fichas nisso aqui, porque a qualquer momento isso aqui pode desmoronar. Né? Então eu vou começar a fazer outros movimentos. E eu comecei a explorar outras indústrias, outros negócios para fazer. E aí aconteceu, né? Calhou de eu conhecer um amigo que me apresentou esse mundo das milhas, né? E na época ele ganhava muito dinheiro comprando e vendendo produtos, que ele revendia esses produtos, mas ficava com as milhas na diferença. E eu comecei a pesquisar a fundo, entrei para algumas comunidades, alguns cursos, e vi que era uma indústria muito avançada. Né? Aqui nos Estados Unidos isso é muito mais, estão muito na nossa frente, né? Mas aqui no Brasil tinha muita gente já ganhando muito dinheiro com isso. Eu já ouvi falar isso. Eu tô muito curioso, que eu já ouvi falar, tem como você comprar e ficar vendendo milhas, tem como fazer um monte de coisa disso, porque para mim milhas é mais viagem, às vezes troca para alguns produtos. Mas como seria isso? É nesse sentido de comprar e vender? Mas qual a pergunta seria, qual a vantagem nisso? Por que existe? Porque é mais barato do que um dinheiro vivo, vamos falar assim? Então, existem várias formas de você negociar com milhas, né? Mas compra e venda de milhas é como compra e venda de qualquer, como se fosse a commodity. Então, milhas é uma commodity, né? Entendi. É como se fosse milho. Então, você compra uma saca de milho por X reais, você vende por X mais alguma coisa. E é a mesma coisa. Então, você compra tantas milhas por X, você vende por X mais alguma coisa. A lógica é a mesma. Então, as milhas, elas são uma espécie de commodity. Entendi. Né? A gente já fez na empresa esse tipo de operação durante muito tempo, de compra e venda aqui, só que por N razões não valia tanto a pena a gente botar tanta energia nisso, que a gente começou a explorar outras frentes de negócio que passaram a ser mais vantajosas para a gente.
Mas existem várias formas de você monetizar nesse mercado, né? E eu acho que existe o lado bom disso e também existe o lado ruim. Então, no Brasil, milhas não é um mercado regulamentado ainda. Então, abre brecha para muita coisa. Né? Então, existe uma certa guerra aí entre companhias aéreas e milheiros. Né? Porque, de um lado, as companhias aéreas querem se beneficiar das milhas, de outros milheiros querem, mas as companhias aéreas não gostam muito de ter gente lucrando meio que com ativos delas, vamos dizer assim. Em cima dos benefícios dela, né? Mas assim, se a pessoa tem milhas no nome da pessoa, ela quer vender, ela quer, sabe? Então, fica essa queda de braço aqui. Entendi. Então ainda é um terreno, tem muita coisa para ser regulamentado ainda. Então isso acaba também tem muitos problemas nesse mercado. Não é raro a gente ver golpes. Então tem que vigiar também. Tem né? muita coisa Como informal. tudo, né? Tem muita coisa informal. Então, assim, eu preferi ficar num negócio mais tranquilo, que me desse menos dor de cabeça. Então hoje a gente tem na nossa empresa, né, a gente prefere ter menos clientes que pagam bem, né, que sempre viajam, que a gente consegue fazer um atendimento legal, do que ficar fazendo um monte de coisa e desviar o foco de tudo. Então hoje a gente Traz prefere mais dor de cabeça, né? Exato. A gente prefere ter uma abordagem mais essencialista, que é tirar da frente o que é ruído, deixar só o que é mais interessante. Legal, sabe? Legal. Então, se eu entendi então até desde o começo, eu posso então, se eu quiser, por exemplo, igual muitas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo quer viajar, e eu não quero ficar muito entrando nesse, dá para entrar no negócio de fazer milhas, mas eu quero usar minhas milhas para ajudar a fazer minhas viagens mais baratos ou até viajar de graça. Como que eu tenho essa mentalidade? Como que eu começo a aproveitar bem? Porque até o Leandro, por exemplo, ele tem um cartão que isso. Como que eu começo a estudar? Por onde eu começo para eu começar a ter uma mentalidade? Olha, eu vou fazer uma estratégia para acumular milhas para todo ano eu estar viajando, ou todo ano eu estou fazendo uma coisa legal, porque nossos ouvintes amam viajar e viajam com uma frequência. Então, quais são os caminhos das pedras? O que a gente pode fazer? Qual o básico? E vamos falar quais são os mais avançados. Beleza. Então, o que eu costumo falar assim, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é virar uma chavinha na nossa cabeça, né? E ter em mente que todas as suas compras do dia a dia você consegue reverter, ou quase todas, né? Você consegue reverter para pontos. Então, se você pode comprar, um exemplo, essa caneca por R$10 e comprar também essa mesma caneca por R$10, mas também ganhar X pontos, é melhor ganhar pontos. Porque esses pontos aqui eles vão fazer diferença, você vai acumulando, né? E é um pouco a ideia de efeito composto. Pouquinho que você vai acumulando para depois formar um bolo. E esse bolo de milhas e pontos você pode reverter para descontos em passagens aéreas. Você pode eventualmente vender, você pode reverter para hospedagens, você pode comprar produtos que não vale tanto a pena assim, mas se você quiser também. Então você tem que entender que essas compras do dia a dia que você tem uma forma de você ganhar pontos com elas. Então é como se você abatesse um valor daquilo que você está pagando, né? Então se você vai pagar um valor e você está recebendo algo em troca, é como se você estivesse pagando menos, né? No final das contas você está pagando menos. Então, assim, você multiplica isso para um caso de uma pessoa que tem altos gastos no cartão. Então, a gente atende muito aqui, médico, cirurgião, ele gasta 100, 200, até 300 mil no cartão de crédito todos os meses. E esse cara, ele provavelmente ele não tem tempo para gerenciar essas milhas. Ele não tem tempo mesmo, né? O tempo livre que ele tem, ele vai gastar com a esposa, ele vai fazer uma atividade física, ele vai ler um livro, ele não vai ficar acompanhando para ver se está valendo a pena mandar para as UPAs, maio, se vale a pena, se não vai. Não vale. E aí, é aí que hoje a gente faz muito, né? Muito nosso trabalho é isso, é otimizar as milhas dessa pessoa. Então, a primeira coisa, eu acho que é a gente perceber que esses gastos do dia a dia, esses hábitos que a gente já tem, eles podem ser convertidos em pontos, em viagens,
né? E muitas vezes aquela viagem que você já tem programada, você pode usar os seus pontos. Legal. Né? E você não precisa comprar uma coisa muito cara, né? Tem vezes que você compra coisa para o seu pet e você ganha muitos pontos. Porque tem as compras bonificadas, né? Que são compras com lojas parceiras dos programas de pontos, que você compra e você ganha tantos pontos. Ah, ok. Então, lembra do que a gente falou do programa de recompensa, das parcerias? Sim. Então, é um nudge para que você compre. Então, é um estímulo para que você compre ali através daquele parceiro naquela loja. Isso tem o tempo inteiro. Você pode fazer várias compras e ganhar vários pontos. E aí tem toda também uma engenharia de você transferir esses pontos. Então, você consegue transferir, por exemplo, para uma companhia aérea que é parceira de outra e você transfere. Então, por exemplo, a Iberia é parceira da Qatar, é parceira da British. Então, você pode transferir de uma para outra. As mesmas você ganhando milhas. As mesmas milhas. Então, às vezes, você faz uma engenharia de passar os seus pontos para tal lugar, passar para a Iberia, passar para a British e emitir na British, só que voando, às vezes, uma companhia que é parceira da British, por exemplo, como a Azul. Entendi. Então, tem toda uma engenharia por trás, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe porque isso realmente é mais específico. E é um mercado que muda o tempo inteiro. Essas alianças, essas parcerias, elas estão constantemente mudando. E se você não acompanhar muito de perto, quase que diariamente, você perde o bonde. Né? E você não consegue se atualizar, e o que eu vejo, muita gente acaba desistindo. Isso aqui eu já vi que eu não tenho tempo mesmo, deixa isso para lá. E acaba perdendo dinheiro, perde viagem. O maior dinheiro que você perde não é aquela que você não ganha, é aquela que você deixa de ganhar, né? Exato, exatamente. Caramba, interessante, eu não sabia disso. Eu já sabia que daria para trocar um programa, esses Smiles e tudo mais. Esses programas de milhas, por exemplo, fala um pouquinho mais sobre. São o quê? Operadoras? São corretoras de milhas? Como que se chama eles? Sim. Essas empresas grandes que acumulam milhas, quando você tem a gestão. Então, primeiro a gente tem que diferenciar, né? Existem programas de pontos, né, que normalmente estão atrelados aí a bancos, ou são programas independentes. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, Livelo, a gente tem Esfera, né? A gente tem outros programas que são menores, esses eu diria que são os dois principais. Então a gente também tem pontos do Itaú, a gente tem pontos do Banco BRB, a gente tem pontos da Caixa, esses são pontos. Pontos, né? Ok. Com esses pontos por si só, normalmente você não consegue transferir você não consegue converter em passagens aéreas. Okay. Você precisa converter para milhas. Isso tem algumas exceções, tá? Que você consegue no próprio aplicativo do banco, Itaú C6, você consegue emitir passagens, mas não é a regra. Em regra, você precisa transferir para milhas, converter em milhas. Né? E o legal disso tudo é que muitas vezes você consegue transferir com 70%, 80% de bônus ou até 100%. Então você tem um poder nessas transferências de você dobrar o que você tem. Uau! E lembrando, como milhas valem dinheiro, você está dobrando também o seu capital. Só por transferir. Só por transferir. E o problema é que muita gente não transfere na hora certa. Eles têm prazos, né? Tem validade os pontos. Então, tem validade, e essas transferências bonificadas, elas duram muito pouco. Então é uma janela de oportunidade muito curta. Normalmente são 3, 4 dias. Uau. Então, se você não ficar acompanhando aquilo, você vai perder. Né? Então, por isso que é uma coisa que eu falo muito, realmente o melhor dos mundos é você delegar isso para alguém. Isso eu ia falar. Mais é uma coisa que precisa ter um especialista. A gente sempre fala isso. Você vai viajar para um lugar, contata uma agência, tem um guia. Nesse caso das milhas não é diferente, né? Tem que ter Exato. Alguém que está ali. Ninguém tem tempo para ficar vendo isso toda hora, né? Cara, exato. É um mercado que se atualiza o tempo todo. E as regras, as peças do tabuleiro mudam o tempo inteiro. Uma companhia passa a não ter mais aliança com outra, com um programa de pontos. Então aí já muda a estratégia. Tem muita coisa para você se atualizar. Né? E tem um ditado popular que diz, né, que rico compra tempo enquanto pobre compra bem material. Né? Então tem muito isso. Então é importante você saber, cara, as atividades que você tem, o que vale a pena você delegar, o que não vale. E aí te dou um exemplo, né? Às vezes, vamos supor que alguma coisa na sua casa quebrou. Você tem a opção de ver um tutorial no YouTube. Sim. E passar algumas horas ali fazendo, ou você vai pagar um valor que muitas vezes não vai impactar no seu orçamento, mas enquanto tem um especialista fazendo ali para você está estudando alguma coisa que é do seu ofício, né? Que é
Você está lendo um livro, você está passando tempo com a sua família, ou você está na academia, você está fazendo uma coisa que tem um valor muito maior do que aquilo que você está pagando. Né? E eu acho que a ideia é essa. Né? A gestão de milhas e viagens hoje, eu acredito que ela veio para ficar como um serviço continuado. Entendi. Assim como você paga eu concordo com o Luiz aí, Luiz. Eu vou te interromper, Claro. porque eu tenho experiência pessoal nesse caso aí, né? Aqui, quase todas as empresas, os mercados, né? Eles têm o cartão de fidelidade do próprio lugar que conta pontos, e aí tem as parcerias mesmo, né? Então, eu tenho o meu cartão de crédito, que é de uma companhia aérea, porque é mais fácil para mim ali, eu não preciso gastar muito tempo gerenciando isso, né? Eu não sou assim, não tem tantas milhas assim. Mas vira e mexe, rola ali uma viagem, como aqui a Europa, tudo pertinho, né? Então, às vezes, você consegue em pouco tempo juntar o suficiente para ir para algum lugar da Europa. Então, eu centralizo as minhas compras nesse cartão específico para acumular milhas. E aí tinha um supermercado que também estava dando ponto e os pontos deles poderiam ser revertidos para essa companhia que usava as milhas. Então, eu ia no supermercado, fazia compra lá, usava o cartão que já gerava milhas e o cartão do mercado também gerava milha na mesma compra e depois eu mandava essas milhas para o próprio cartão. Como eu já sabia mais ou menos quantas milhas eu precisava para ir com a família toda para o Brasil, eu falei, quando chegar em tantos pontos, eu transfiro tudo. Fiquei esperando e aí acabou a parceria dos pontos do mercado com o meu cartão de crédito das milhas. Aí as milhas os pontos do cartão do supermercado ficou lá preso no supermercado. Eu só podia usar os pontos do mercado no próprio mercado. Foi como você está dizendo, né? Assim, como eu não tinha tempo para gerenciar, eu não sabia e eu perdi a janela dessa troca, né? A transferência dos pontos do mercado para o meu cartão de milhas. Então, assim, é bem importante. Mas se você tiver um volume razoável e tiver alguém que consiga gerenciar para você, é excelente, porque você pode, assim, pode ganhar muito, como pode perder, né? Uma grande oportunidade. Sim. Caramba. Me tira uma dúvida, igual, por exemplo, Leandro, e agora, de uns anos para cá, a gente está, vamos falar, o Brasil está perdendo muitos brasileiros para morar em outros países e tudo mais. A Latua, você consegue ajudar as pessoas que estão em outros países, os brasileiros para fora, ou há algum plano de vocês no futuro fazer isso? Sim, hoje a gente tem 2 clientes que moram fora do Brasil e a gente administra os pontos da pessoa nos Estados Unidos especificamente. Uau! Né? Então, nos Estados Unidos essa indústria ela é muito avançada. Né? Por ser uma indústria mais regulamentada, você tem menos liberdade para usar os pontos. Porém, lá o americano gosta muito disso, né? Desses rewards, points, rewards para cá, para lá e tudo. Então isso é algo muito evoluído já lá. Né? Então é a mesma proposta. A pessoa ela mora nos Estados Unidos, ela não tem tempo para otimizar isso aqui, ela sabe que se ela não gerenciar ela vai perder. Então qual que é o cenário? Ou você investe para não perder e até ter um retorno, ou você continua perdendo. Então se a gente comparar, não é uma decisão tão difícil, né? Então ela prefere delegar alguém para que vai fazer uso e ela não vai se preocupar com isso. Ela sabe que aquilo está sendo bem gerenciado. Então, além de obviamente comercializar a passagem, né, como se fosse uma agência mesmo, né, para brasileiros que moram fora, tem clientes estrangeiros também que vêm para cá, enfim, a gente também consegue fazer essa gestão para os clientes que estão fora do Brasil. Que legal. Né? Tem as adaptações, mas a gente consegue fazer. Legal. Né? E uma coisa também eu acho que é muito legal, como a gente é uma empresa especializada em pontos, se você quiser fazer tal viagem, e vamos supor que a viagem na tarifa pagante para a África do Sul esteja R$10.000 na executiva. Só que ela, num determinado programa de pontos, ela esteja R$3.000. Aí você fala assim, putz, mas eu não tenho esses pontos. Mas a gente consegue para você com esse valor. É claro, a gente vende, a gente é uma empresa, mas você vai pagar 3.500 em vez de pagar 10.000. Porque a gente tem acesso aos mais variados pontos de todos os programas possíveis e imagináveis. Entendi. Então, meus pontos não valem essa viagem, mas vocês conseguem intermediar para comprar esses pontos de alguém, ou se vocês têm, né? Se for comercializa. O caso, se você precisar, a gente consegue. Agora eu estou entendendo um pouco melhor essa compra e venda de milhas, onde as pessoas podem também fazer dinheiro ali também. Exato.
Entendi. Essa compra e venda de uma commodity, de um produto. De um produto que tem. Poxa, que interessante, Luiz. Eu acho bem mais esclarecedor. Tô Que bom. Começando a entender isso melhor. Que bacana. Letícia, a gente tem algumas imagens que o Luiz nos mandou, alguns noticiários aí. Me avisa quando está pronto, a gente já joga aqui. Que bacana. Luiz, quando, por exemplo, algumas milhas vai expirar ou alguma coisa do tipo, milhas expiram? Assim, por si só? Sim. Ou depende do tipo dela? Depende, né? Do tipo, depende de onde, depende do seu status na companhia, no programa de pontos, mas sim, eles expiram e você acaba perdendo dinheiro. Como vocês estão gerenciando, e vocês também são uma agência, igual você está acompanhando, essa milha vai expirar já. Você recomenda destinos, lugares para os seus clientes? Opa, essas milhas dá para pagar isso. Ou seus clientes falam, Luiz, quando sair uma viagem para Nova York, para Dubai, para tal, me avisa. Como que funciona essa parte dessa... Vocês fazem isso automático ou é sempre você só está avisando o cliente, tem que usar logo as suas milhas? Sim. Então, na empresa hoje a gente presta um serviço personalizado, né? Então, para que seja personalizado, a gente precisa entender bem o cliente. Então, assim que o cliente fecha com a gente, ele preenche um formulário que a gente consegue traçar o perfil dele e ele preenche também para onde ele quer ir, se ele tem uma viagem programada, a viagem dos sonhos, etc. Então, a gente já, só com essas informações, a gente consegue ir mapeando os cenários ali para ele. Então, vamos supor, ele quer ir para Nova York, ele, ano que vem, de executiva, ele acumula milhas no programa tal. Então a gente pensa, como é que a gente vai fazer uma estratégia para que ele viaje para Nova York em executiva com esses pontos? É possível, não é? O que a gente pode alterar aqui para que isso seja possível? E também, além disso, é claro, a gente recebe muitas ofertas de voos, tanto econômica quanto executiva, de valores muito legais que a gente também via. Que pode ser que ele está de olho em Nova York, mas às vezes ele olha uma passagem aí para a Europa, né? Um valor super legal, fala, não, mas peraí, agora eu quero ir para a Europa, né? A gente muda o tempo todo. Então, assim, a gente também está sempre enviando essas oportunidades, porque isso acontece. Às vezes você está planejando para tal lugar, você quer ir, mas você acaba indo para outro. Então, a gente faz essas duas linhas, né? Tanto a gente envia, né, para o cliente dentro do que ele tem, né, de milhas, ou se ele não tiver as milhas, qual que é a melhor estratégia, melhor custo-benefício, porque tem isso também, nem sempre as milhas vão ser a tarifa mais barata, né? Nem sempre. Então, e as milhas também não fazem milagre, né? Então, às vezes, a tarifa pagante é a tarifa mais barata. Então, a gente fala, olha, nesse caso aqui, é melhor você emitir com uma tarifa pagante, tá? Deixa suas milhas para um outro momento. Por um momento certo. Pois é, porque muitas vezes ela acaba usando e fazendo uma grande besteira, né? Porque é aquilo, milhas são uma moeda. Sim. Então você pode usar uma moeda que vale muito mais para você comprar uma coisa que não está valendo tanto. E aí a gente também faz esse trabalho de auxiliar quando emitir, como usar realmente esse ativo, essa moeda que são as milhas. Gastar ela no melhor momento. Que legal, que legal. Joga aí a primeira imagem para nós, Letícia, por favor. Vamos ver aqui. E Leandro, por favor, fica à vontade para comentar. Quem a gente está vendo aqui, Luiz? Então, aí foi um exemplo muito legal, né? A gente fala que com milhas a gente consegue tarifas às vezes muito melhores, né? Esse aí foi o exemplo que a gente conseguiu para um cliente, um voo de Fortaleza a Madrid, né, na classe executiva. Isso aí dá menos de R$3.000, cara, o custo. R$3.000? Sim. Sim. Menos de R$3.000, incluindo taxas pelo trecho na executiva Fortaleza-Madrid. Seria o quê? Uns R$15.000? Se você procurar na companhia, provavelmente vai ser isso. Uau! Né? Por 3? Pois é. E aí é legal, e aí você pensa assim, né? Por que as companhias elas fazem isso, né? Que, novamente, é o mercado de recompensas, é o mercado de resultado. Então elas têm essas tarifas promocionais, que são tarifas muito limitadas, que tem uma disponibilidade muito, muito mais rara, né, do que a tarifa comercial que chama, né? Então é importante você ter também alguém para monitorar para você isso. Porque você muitas vezes fala, né? Não, porque eu tenho um amigo de um primo que voou de executivo, pagou barato, não sei o quê, eu fui procurar, não achei nada. Mas é claro que você não vai achar. Pode ser que dificilmente você vai achar assim. Agora, se você tiver várias ferramentas, né, que vão te ajudar a encontrar essas tarifas,
como uma tarifa dessa, por exemplo, né, que é um valor super bom, valor de econômica, né, você pagando numa tarifa executiva. Uau. E faz muita diferença, né? Você imagina o quanto que isso no orçamento familiar, isso aí influencia. Imagina pegando uma passagem 2026, pro ano que vem ainda. para agora, é para janeiro agora. Caramba, eu tô imaginando, imagina a última vez que eu paguei R$3.000 numa avião internacional, não lembro. Pois é. 15 anos atrás. Pois é. E aí tem eu não sei se, não, tem um outro também que eu cheguei a enviar, mas tem um outro caso também. O cliente quer para a Copa do Mundo ano que vem. Olha, as passagens estão caríssimas já. Imagino. Né? Então, o trecho tá dando mais de R$6.000, só o trecho, né? E a gente encontrou, nesse caso foi uma tarifa da Latam, a gente encontrou a mesma tarifa Latam, só que emitindo com pontos da Qatar Airways. Porque as companhias elas têm parceiro entre si. Uhum. Né? E comprando com esses pontos da Qatar Airways, o valor é menos da metade. Caraca. Então você vê que tem uma série de estratégias aí pra gente, que a gente consegue fazer, nem sempre, é claro, né? Sim, sim. Mas de vez em quando a gente consegue fazer essas mágicas aí e reduzir muito o custo na viagem, né? Não, é igual a loteria. Você só vai ganhar a loteria se você comprar o bilhete. Sim, sim. Só que nesse caso a chance de ganhar é muito mais do que a loteria, né? Tem mais imagens aí, Letícia? Vamos lá. Vamos passando aqui os outros exemplos aqui. Isso é legal. Isso é uma reportagem, né? Na verdade foi um estudo que o C6 Bank fez recentemente, né? De que 25% dos brasileiros das classes A e B, né? Ou seja, as classes mais altas, que acumulam pontos, não usam benefício. Então, você vê como é aquilo que a gente falou? Se A e B não tá usando, imagina as outras classes. Pois é. Caraca. E quem mais tem o poder de usar, não né, usa. que mais gera pontos, não está usando, né? Então você imagina quanto de dinheiro tem na mesa. Tem um outro print que eu cheguei a enviar, que é uma reportagem de 2023. Pode passar aí, Letícia. Que olha esse... Brasileiros perdem 39 bilhões de milhas em um ano. Isso aí é uma reportagem da CNN de 2023, mas ela continua muito atual, né? Porque justamente assim, as pessoas elas ignoram esse ativo, né? Que são as milhas. Caraca. Né? As empresas estão dando dinheiro de graça e as pessoas não estão pegando. Pois é, exatamente. Na prática. Aí depois reclamam, mas a passagem tá cara, viajar tá caro, cara. Tudo bem, não deixa de estar caro. Sim. Mas existem várias estratégias para a gente conseguir. Aí que a gente tem que ser mais criativos, né? Exato. Que bacana. Leandro, você que viaja a Europa todinha, meu amigo, depois você dá uma ligada pro Luiz ou vê aí pra você estar nos melhores cartões, melhores pontos aí, né? Você vai conseguir acumular milha pra caramba, hein? E pegar uma consultoria com ele, que agora eu vi que eu sou neném, sem nada. Não, eu quero começar. Eu fui pro Brasil de primeira classe, olha só. Oi? Eu nunca fui pro Brasil de primeira classe. Esse dia meu filho tava falando, papai, a gente nunca conseguiu a primeira classe, né? Eu falei, esse daí não tá, ele tá na to-do list, mas tá longe, tá far away. Porque às vezes a gente tá achando que a gente vai pagar tudo, né? Ir na primeira classe pagando o preço cheio, mas não. Exato. Então agora tudo é possível que crer, né? Não precisa fazer uma consultoria aí, certeza. Tem alguma regra, ou claro que pelo que eu estou entendendo a gente tem que estudar, obviamente, mas para quem está começando agora, assim, o que a gente tem que procurar? É começar a pagar as coisas no cartão, ver o banco que emite os melhores milhas? Como que você orientaria alguém para começar agora, começar a acumular milhas? Alguém que, às vezes, por exemplo, que isso é outra questão, porque o que eu estou entendendo, a maioria dessas milhas são acumuladas no cartão de crédito, né? Então, muitas pessoas brasileiras ainda gostam de pagar muito no cartão de débito, né? Sim. E claro que quando ir no cartão de crédito, tem que ter uma gestão financeira um pouco mais interessante para não se enrolar, né? Gastar aquilo que realmente ganha, né? Mas como que você começaria a orientar alguém para começar a ter essa mentalidade, esse mindset, assim? Sim. Então, é muito comum você ver alguns influenciadores de milhas, né? Pessoas que entendem desse mercado, falando que quem gasta no débito é burrice. Uhum. Você tem que usar o seu cartão de crédito. Né? Quem usa Pix, isso é burrice, porque eu acho isso uma tremenda de uma bobagem. Porque eu acho que você tem que usar isso ao seu favor, não contra você. Né? Então, hoje,
além do cartão de crédito, existem outras formas também de você acumular pontos. Então, um grande exemplo são as compras bonificadas, né? Essas compras que então vamos supor, você quer comprar essa cadeira aqui, para você, para o estúdio. Essa cadeira custa R$3.000. Se você comprar na loja tal, que tem uma parceria, a mesma cadeira, você vai ganhar 10 pontos por real gasto. Ou seja, você vai ganhar 30 mil pontos que você eventualmente pode transferir para Gol, para Smiles, com 100%, você tem 60 mil pontos. 60 mil pontos você consegue um trecho até para os Estados Unidos, só de comprar a cadeira. Deixa eu dar um exemplo. Uau! Né? Agora, sim, essa compra você pode fazer no Pix. Então, assim, tem várias formas de você... E você ganha os pontos. Você ganha os pontos. Entendi. Então, assim, eu não gosto dessa ideia de que você tem que usar o cartão. Porque, de fato, o cartão, sem romantizar, ele pode ser um vilão, cara. Sim, com E certeza. aqui no Brasil a gente fala a gente tem uma quantidade de pessoas endividadas absurdas. Correto. Que é enorme. E os bancos, eles sabem jogar esse jogo. E o que os bancos botam de cartão ilimitado pra gente que não tem capacidade de pagar, isso não está escrito. Porque ele sabe que a pessoa vai se enrolar, mas ele bota na mão dela. Então eles já sabem disso, que uma vez que a pessoa se endivida, ela se torna um ativo para o banco, e o que é extremamente interessante, é assim que os bancos ganham dinheiro. Né? Sim. Então, assim, eu acho que, independentemente se você usa cartão ou não, você consegue acumular pontos. Se você quer optar por um cartão de crédito, eu acho importante você fazer uma pesquisa de qual é o melhor cartão de crédito para você. Então, pode ser que com o seu volume de gastos, pode ser que tenha um cartão que pontua mais, te dá mais benefícios de seguro viagem, de parceria com restaurante para você comer de graça ou com muito desconto, acesso à sala VIP em aeroporto. Legal. Que é interessante às vezes, né? Você vai embarcar para o voo, você consegue entrar, tomar um café, comer alguma coisa. Então, eu acho que tem que pesquisar para saber qual é o melhor cartão e tentar adquirir aquele melhor cartão dentro do perfil da pessoa. Perfeito. Né? Então, isso eu acho que é a primeira coisa. E a outra é isso daquilo que eu falei de virar a chave, né? De você lembrar, você construir o hábito de toda vez que você comprar alguma coisa, então a Amazon. Todo mundo compra toda hora na Amazon, a gente compra todo dia na Amazon. Com certeza. Cara, a Amazon tem parceria, por exemplo, com a Livelo. Você pode ganhar nem que seja 1 ponto. Mas às vezes em um ano você gastou, sei lá, uma grana na Amazon. Você pode estar com esses pontos. Esses pontos poderiam estar te dando uma viagem nacional que você vai visitar a sua família no Natal. Caramba. Entende? Então são essas pequenas coisas que juntas fazem muita diferença. Sim. Sabe? Então acho que independentemente de você ter um bom cartão ou não, né? Você consegue já entrar nesse jogo. E aí, é claro, aí aos poucos você vai aumentando, né? Claro, se tudo der certo, você vai aumentando sua renda, você vai aumentando, né, o seu limite, seu crédito, vai tendo cartões melhores, tendo outros acessos e por aí vai. Não, só o fato de que você não está limitado, que você acabou de falar, é muito importante, tem que tomar muito cuidado com essas... Com o que se dá de conselho, né? Sim. Que você fala, cartão de débito é ruim. É que a pessoa está falando de um conceito, de uma coisa, e não se aplica a todo mundo. Nem todo conselho é para todo mundo. Sim. Né? Mas a gente tem essa possibilidade de poder entrar com... Agora, porque você esclareceu uma coisa muito legal, que os pontos dá para ser convertido a milhas. Então, tem várias empresas parceiras. É só você procurar os programas, ficar mais atento a isso e ganhar viagens assim, poxa, vai ter uma experiência muito legal. A gente está... Infelizmente, nosso tempo já tá voando, como o Leandro fala, né, Leandro? A gente já vai ter que marcar a parte 2, 3 aqui com o nosso querido Luiz, que o tempo voa muito rápido. Pessoal, se vocês estão gostando desse podcast, olha, não deixa de fazer suas perguntas aqui, que o Luiz depois ele vai responder as perguntas nos comentários aí, vai dar uma consultoria assim, bem bacana para vocês. Depois, no finalzinho, o Luiz vai dar o DM para vocês poderem entrar em contato no Instagram aí. Mas Podtravelcast é isso, galera. Informação de primeira, com especialistas, para ajudar você a viajar melhor, a ter experiências melhores. Então, vou aproveitar para também pedir vocês que não estão inscritos no canal, já se inscreve, ativa o sininho, Podtravelcast. Estamos no YouTube principal, no Spotify também, se quiser ouvir, todos os tocadores de podcast também. Já pegando o gancho aí, Lucas, estamos no final do ano, né? Já é dezembro
Então a minha dica é coloca isso, faz a sua resolução de ano novo, né? Começar a economizar e usar as milhas, né? Otimizar a sua vida aí com milhas, com pontos, né? Já faz aí uma consultoria aí com o Luiz para você começar o ano novo com o pé direito aí. Quem sabe no fim do ano você já está viajando com as milhas aí. Imagina isso. Eu acho que esse podcast vai ser o podcast, um dos podcasts mais legais que a gente já fez esse ano, porque ele pode, sem a pessoa fazer muita coisa, só mudar, se posicionar direitinho. No final do 2026, está viajando possivelmente de graça para algum lugar, né? Sem mudar hábito de compra, nada, né? Só mudou de ficar prestando mais atenção de ter os benefícios, né? Nos lugares. Para onde você já viajou? Onde as milhas já te levaram, Luiz? Você, como pessoa, com a história que você tem de algum cliente aí legal, porque viagens também a gente fala que abre o nosso horizonte, muda, e você já falou que desde o começo sua vida foi influenciada para viagem, mas agora que você está nesse ramo, tá realizado, tá satisfeito dessa troca, que você visa para o futuro, para onde você já foi, o que você está imaginando também do futuro? Cara, as milhas já me levaram para alguns lugares, menos do que eu gostaria, né? Porque como eu também tenho empresa, toco uma empresa, não dá para ficar viajando o tempo todo, né? Essa história de nômade digital, de você trabalhar na praia, isso é conversa fiada, porque não dá. O pessoal fiada. Percebeu o sotaque aqui, você é do Rio, né? Sou do Rio. Né? Você estava me falando que você foi de Copacabana, né? De Copacabana, pois é. Imagina, eu trabalhando, primeiro que é até perigoso, né? Eu trabalhar com notebook lá. Agora não tem como, assim, trabalho você precisa ficar focado, você vai resolver problemas, você vai apagar incêndio, não tem como você conciliar com uma viagem. Por isso, o que eu gosto de fazer? Sempre quando eu estou viajando, eu procuro desligar. Uhum. Então, hoje eu opto fazer viagens curtas, assim, de até 10 dias, no máximo 2 semanas. Que eu consigo desligar ou separar uma horinha do dia para ali resolver as coisas de trabalho. E o resto eu fico livre, né? Mas uma coisa que me ajuda muito, assim, que eu acho que é do meu dia a dia, é ir para o Rio, e quase sempre eu vou com as milhas que eu acumulo. Normalmente eu tenho essa flexibilidade de tal dia, né? Às vezes no horário menos procurado, e eu sempre vou com milhas. E eu vou pro Rio todo mês, porque eu tenho família no Rio. Que legal. Então isso é um exemplo de uma viagem que, cara, faz toda a diferença para mim. Para mim é importante, né? Ir visitar minha família, né? Tá com amigos também que eu tenho lá. E eu vou sempre com milhas. Normalmente, quanto que é o custo hoje de uma passagem São Paulo-Rio? É uns 500, 800? Cara, eu tenho a impressão que a tarifa São Paulo-Rio é uma das tarifas que mais oscilam do mundo. É verdade. Sim, porque ela vai desde R$150 até 3 mil, 4 mil reais o trecho. Sério? Sim, se tiver um evento no Rio, você pode procurar em cima da hora, você vai pagar 5 mil reais. Eu já vi 5 mil reais o trecho. Caramba. Que é mais do que de executiva para Madrid, que a gente acabou de ver aqui agora. Sim. Né? Então tem, assim, esse trecho Rio-São Paulo, ele muda muito. Então você também tem que saber quanto. Então, só chutando por cima, você deve estar economizando entre 6 mil a 15 mil reais por ano. Ah, sim. Sem dúvida. Só porque você tem milhas. Sem dúvida. E tem muitos lugares que eu quero ir, assim, né? Eu não conheço a Ásia ainda. Né? Eu sempre tive muita curiosidade para conhecer a Ásia, quero muito conhecer a Índia. Apesar de ainda ser meio caos, eu sempre tive uma espécie de, sei lá, cara, que tem um chamado para conhecer esse lugar. Acho que numa outra encarnação, não sei, mas eu tenho um negócio de uma curiosidade para conhecer a Índia. Tem alguns países assim meio exóticos que eu quero ir, o Butão, o Japão, tenho muita vontade de conhecer o Japão, tenho muita vontade de ir na Coreia. Tem muita China também. Legal. Ali a Indochina ali, né? Vietnã, Laos, eu também não conheço nada ali. Então tem muita coisa, cara. Assim, espero que eu consiga conciliar as coisas. Você já foi para África? Nunca fui também, quero muito na África. Tem que fazer um safari quero lá na Zanzibar, eu quero naquele, cara, Namíbia.
Legal. Quênia, eu já vi muita coisa. Tem muitos clientes que já foram e, cara, voltaram apaixonados. Então você tá no ramo de mandar todo mundo, agora é a sua vez. Pois é, eu faço hoje mais as pessoas viajarem do que viajar. Que é normal que de quem tá empresário, quem tá na frente ali do negócio, Sim. que é o ponto principal. Poxa, que legal. Antes da gente trazer alguns pontos finais aí com você, Luiz, Leandro, agora, pro ano que vem, você tem uma viagem interessante que talvez o Luiz pode aproveitar, embora eu acho que já foi para a Europa, né, Luiz? Já. Europa já foi. O que vai acontecer em breve aí, Leandrão? Tem sim, acho que já tá no pente aí. É só colocar dar o play no vídeo. Ainda dá tempo, né? Nós já estamos em dezembro, mas a gente tem uma viagem agora em janeiro, saindo do Brasil aí no comecinho de janeiro. É uma oportunidade para fazer um curso de inglês aqui na Inglaterra, dentro de uma universidade, aqui o Newbold College, aqui em Londres. Então, assista o vídeo aí e aí eu volto para dar mais informações. Não sei se já está pronto aí, Letícia, o vídeo. Se tiver, pode soltar. A gente tá bem compiladinho aí as informações que a gente precisa para essa viagem, junto com o curso de inglês aqui na Inglaterra. Já pensou em começar o ano estudando inglês na Inglaterra? Pois é, chegou o momento. O Programa de Imersão Internacional da Seven Global Education, em janeiro de 2026, é simplesmente uma experiência única. Durante 3 semanas intensas, você vai estudar no coração de Berkshire, a 1 hora de Londres, mergulhando no inglês britânico, conhecendo novas culturas e vivendo dias incríveis de espiritualidade, convivência e aprendizado. As aulas acontecem com professores locais em período integral e ainda tem excursões imperdíveis. Londres, Windsor, Cambridge e Oxford. Imagina visitar o Big Ben, o Castelo de Windsor e a London Eye. Tudo isso enquanto pratica o idioma no dia a dia. E o mais especial, momentos espirituais na igreja de Newbold, em um ambiente acolhedor, multicultural e cheio de propósito. No final, você volta com um certificado internacional e uma bagagem cultural que muda a forma como você vê o mundo. Se você tem mais de 18 anos e quer viver algo realmente transformador, essa é a sua chance. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Então corre e garante o seu lugar nesse novo capítulo da sua história. Aí o QR Já pensou Code. em começar o ano estudando? Pausa rapidinho no QR Code ali para nós, Letícia, só para dar uma chance para a galera, quem está assistindo agora, dar uns segundinhos. Se vocês estão assistindo a gente algum... Esse QR Code já sai direto no WhatsApp, tá? Então a pessoa já vai ter alguém lá para responder de primeira, assim que você... Assim que a Letícia pausar ali, ela já joga novamente. E a pessoa pode já aproveitar quem tem milhas. Já consegue também, dá para falar com o pessoal lá na hora que entrar em contato aí com o QR Code. Se quiser fazer via milhas, também tem a possibilidade lá. Eu sei que eles estão bem preparados aí para ajudar. Que bacana, que bacana. Mostra aí para nós mais uma vez aí, Letícia, por favor. Então, quem quiser fazer sua viagem agora, intercâmbio. Ah, tá. Ela está preparando aqui, acabou de falar. Enquanto isso, Grande Luiz, quais próximas viagens suas você está imaginando para o futuro breve? Cara, eu tô com uma viagem marcada para maio, né, para a Europa, conhecer algumas cidades que eu não conheço, como Berlim e Copenhague. Uhum. E tô bem empolgado e talvez pelo Brasil eu quero muito conhecer os Lençóis Maranhenses, eu não conheço também e sou louco para ir. Talvez encaixe aí para agosto, setembro, não sei. E muito talvez, né, alguma outra que eu também nem pensei. Mas eu quero encaixar sim alguma outra aí para fora do Brasil ainda em 2026. Que legal, que legal. Opa, agora tá aqui na tela cheia aí para todo mundo. Tem uma chance aí de reservar seu lugar e falar com o grande Leandro Luciano, aprender inglês na Inglaterra. You speak English, my friend? Yeah, I do. You do? Opa! Very good. Como aprendeu inglês, Luiz? Cara, eu aprendi, comecei, né, aprendendo em cursos né, no colégio, cursinho, mas assim, é legal você colocou o vídeo do intercâmbio, porque o intercâmbio para mim foi o que realmente fez toda a diferença na minha vida. O intercâmbio que eu fiz
na high school, né? Eu tinha 16 para 17 na época. Fui para um estado dos Estados Unidos e fez toda a diferença na minha vida. Eu voltei falando fluente inglês, que eu morei com uma família americana. Que top. Mas mudou completamente a minha cabeça, assim. Eu voltei, era uma outra pessoa. Antes de ir, eu era aquele garoto que sentava lá atrás da escola, não queria nada. E eu voltei com um certo senso de dever, de ter que fazer as coisas, ter que ser alguém na vida, sabe? Eu acho que o intercâmbio me deu uma direção. Fora esse contato também com uma cultura muito diferente, foi muito legal. Que bacana, que bacana. E claro, a gente sempre fala, as línguas são muito importantes, tem que aprender, mas o inglês abre portas, é a primeira língua que vai te dar várias portas, vários lugares se você for no mundo todo, né? Então, pensar numa outra língua ajuda você a ver o mundo diferente, você vê um outro jeito de pensar. Eu sempre falo isso, que línguas são muito bons nesse sentido. Grande Luiz, como que as pessoas podem entrar em contato com você, falar com sua empresa, com a Latu? Por favor, compartilha sua arroba que o pessoal joga aqui na tela. Tá, ali? Pode ser ali? Pode. @LuizAntônioGMB no Instagram. E tô engateando ainda no TikTok, mesma coisa, @LuizAntônioGMB. E também tem @LaturTurismo também no Instagram. Que bacana, que bacana. Pessoal, não percam essa oportunidade. Entre em contato com o Luiz. Fala que você viu pelo Pod Travelcast, que a gente não combinou nada, mas ele vai ter uma promoçãozinha legal para vocês aí. Querido Leandro Luciano, mais um prazer. Estamos aqui juntos. Mais uma vez, foi um prazer. Voou, né? O tempo passou muito rápido, assunto muito bom. Temos que marcar aí já a parte 2 das milhas. Mas foi muito legal. Um abração, Luiz. Foi um prazer receber você aí. Um abraço, Lucas. Boa semana para todos. Legal. E o seu arroba, Leandro? O pessoal conhecer. @leandro.luciano. Facinho aí, só pega lá. O meu WhatsApp também tá nele. Precisar de informações, quiser saber um pouco mais da Europa ou como vir estudar aqui na Inglaterra, principalmente, só escrever lá pra gente. A gente responde com o maior prazer. Vai estar aqui na descrição desse episódio. Pessoal, foi uma satisfação aqui direto dos Estúdios Rochas na Barra Funda. Olhando pela câmera do meio aqui, nosso querido Luiz. Vamos falar tchau para nossa audiência. Até semana que vem, pessoal. Bye, bye, guys. Thank you.